Glória a Deus. Aleluia. Santo e todo-poderoso Deus, amado Pai Celestial, estamos mais uma vez na presença do Senhor, pelo Teu divino favor. Nós nem sequer estaríamos aqui se a graça do Senhor não nos tivesse trazido, e por isso nós somos gratos. Estamos aqui, sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor, por Tua divina bondade, grandíssima misericórdia, o Senhor nos trouxe. Muito obrigado. Vem nos ajudar. Que o Senhor possa partir o pão. Meu Deus, é o Teu povo que precisa se alimentar. E o alimento, Senhor, é a palavra. Que a palavra venha na graça e no poder do Espírito Santo, ainda que na simplicidade. Que Deus habita na simplicidade. Nos dá um bom culto e nos abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Lucas 16:16. Aliás, desculpe aí, não é 16 não. Mas é 16, pode abrir. É no 16 sim, só não é 16. É 16 do 9 ao 18. Lucas 16, do 9 ao 18. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles dos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum de vós pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, para Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Podeis vos assentar. Nós vamos discorrer aqui uns minutinhos sobre a leitura que nós acabamos de ter. Jesus estava falando aqui, anteriormente, da parábola do mordomo infiel. Mordomo infiel. O mordomo ainda hoje existe nas pessoas muito ricas, esse cargo, até carteira assinada como mordomo. O mordomo é o que administra a casa. Uma pessoa muito rica, que passa o tempo viajando. Então eles chegam em alguns lugares a terem mordomos. E o mordomo é como se fosse um gerente da casa, como se fosse um gerente. Inclusive administrando os bens até, a propriedade até. E esse dono da casa desconfiou do mordomo. Que o mordomo estava sendo infiel e disse: vamos prestar conta.
vamos prestar conta. Porque é claro, ele está administrando o que é dos outros, tem que levar tudo anotado, tudo que uma hora pode ser prestado conta. Então ele sabia que ele com certeza iria ser desmascarado. Iria saber que ele estava roubando, né? Roubando, se apropriando dos bens do patrão. Aí ele disse, de trabalhar, de mendigar eu tenho vergonha. Né? Trabalhar, serviço duro, ainda mais naquele tempo, né? Praticamente não tinha serviço de escritório, de computação, era tudo na enxada, na picareta, no machado. E um homem já velho, não, ainda mais para começar a vida nisso aí, ele disse, eu sei o que eu vou fazer. Aí começou a chamar os devedores do patrão. Jesus não disse que estava certo, ele estava roubando cada vez mais. Ele aumentou o roubo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoar todo mundo aqui, assim quando ele me botar embora, os outros me recebem na casa dele. Foi o que ele fez. Vem cá, você deve quanto? 1.000, bota aí 100. Bota só 100, rapaz. Pronto, você só deve 100. Você imagina a gratidão que aquele homem ficou com aquele mordomo. Foi o que Jesus disse. E assim nós devemos fazer para sermos recebidos nos céus. Mas Jesus disse, você viu que ouviu o justo juiz? E logo entrou aqui os fariseus, começaram a zombar de Jesus. E a Bíblia diz porque eles eram avarentos. Zombaram de Jesus porque eles eram avarentos. O avarento, irmão, não tem nada para dar. O avarento é uma pessoa que não tem nada para dar. Na realidade, o Deus do avarento é o dinheiro. É tanto que a avareza, o sinônimo de avareza é idolatria. A avareza é idolatria. A pessoa ama tanto dinheiro que aquilo se torna um ídolo para ela. A avareza. Tem ricos avarentos e tem pobres avarentos também. Ricos avarentos e pobres avarentos. A avareza chega a ser idolatria. E Jesus disse, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Nós estávamos ontem acolá, e um rapaz começou a falar de um homem aí que estava lá no Mato Grosso e Deus mandou ele. Acho interessante. Passei para vir evangelista da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem mais de 1.000 aqui. Tem mais de 1.000 Assembleia de Deus. Assembleia de Deus não sei das quantas, Assembleia de Deus do Sobe, Assembleia de Deus do Décimo, Montese, do não sei de onde. Interessante. Você deu mandar um homem lá do Pará para vir para o Mucambo. Deve ser porque não tem. É, do Mato Grosso. Exatamente, Mato Grosso, né? Tudo bem. Aí, eu só me lembrei as histórias que o irmão estava contando do rapaz. Me desculpe, mas eu vou dar o nome. Tinha um rapaz chamado Regis aí nessas rádios aí. Pelo amor de Deus. Pense aí. Eu acho que aquele rapaz estava quase chegando igual com Jesus Cristo. Porque todo dia ele dizia, eu falei com Deus e Deus falou comigo. Eu estava falando com Deus assim, assim, Deus falou comigo assim, 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 assim. Todo dia ele falava com Deus e Deus falava comigo. Irmão, eu sou sincero em dizer para vocês, eu falo com Deus todo dia. Eu não sei nem se Deus me ouve. É claro, eu creio que me ouve. Eu estou falando uma forma de me humilhar. Mas o cidadão disse, eu falei com Deus e Deus falou comigo. Eu falei com Deus e Deus falou assim, assim, assim. E o povão gosta. E esculhambando os outros. E pensa, ripa nos outros. Ripa nos outros e Deus falou comigo. Eu falei com Deus e Deus falou comigo. Eu falei com Deus e Deus falou comigo. Resultado aí, parece que ele fugiu com a moça aí. Não sei como é que foi aí. Teve uns trecos por aí. Coitado dele. Isso não é de se admirar. Está na esfera humana. Mas as pessoas se iludem
com as pessoas que fazem propaganda de si mesmo. Irmãos, no tempo do profeta Samuel, a palavra de Deus era de grande valia, porque Deus não falava facilmente não. Quando eu vejo esses crentes aí que eu falei com Deus e Deus falou comigo, irmãos, isso não é bem assim não. Eu tenho ensinado isso aqui, porque isso é importante. Geralmente pessoas que chegam das denominações, chegam aqui, todo sonho que eles têm acham que é revelação. Irmão, sonho não é revelação. Sonho é natural. A Bíblia diz que os sonhos vêm da fadiga. Sonho tem que ser tratado como uma coisa natural. Tem pessoas que basta fazer assim, ó. Quando acorda já tem um sonho para contar. Basta fazer assim, ó. Quando acorda já tem um sonho. Minha mulher fica com raiva de mim, ela não conta mais não. Porque todo dia, agora acabou mais, mas todo dia ela tinha um sonho. Quando eu cheguei aqui em Sobral, tinha umas irmãs que todo dia tinham um sonho para me contar. Irmãos, é claro, os sonhos geralmente vêm da acumulação dos seus pensamentos, do que você vê, do que você vive. E até de coisas que você nunca pensou, pode sonhar. Existe uma explicação, é chamada déjà vu, já conhecido, já visto. A pessoa se depara com um quadro, com outras pessoas, ela diz assim, eu já te conhecia antes. Não conhecia, eu sou lá do Rio Grande do Sul, um lugar bem longe. Não, mas não tenho certeza que eu já tinha te visto. Eu tinha certeza que eu já fui naquele lugar antes, eu conheci esse lugar aqui, eu não sei como. E isso tem uma explicação científica, irmão. A nossa mente, ela acumula imagens. Às vezes está acontecendo uma coisa aqui, você não está vendo, você não está percebendo, mas o seu subconsciente pegou alguma imagem daqui. Isso é explicação científica. É cientificamente. Nosso cérebro acumula, então depois haja sonhos. Nos anos 50, nos anos 30, não tinha um assembleiano que não foi na Nova Jerusalém. Por quê? Porque eles viviam, irmão, de dia e de noite, pensando naquela cidade. Viviam de dia e de noite. De dia e de noite, vamos dizer assim, melhor, eu falar pior, mas é melhor do que o cidadão do Salmo 1. Que meditava na lei de dia e de noite. Eles meditavam na palavra de Deus de dia e de noite. Ah, claro, se eu sonhar com o quê? Só com coisa da palavra de Deus. Sonhavam com muro de jaspe, grama verdejante, jaspe luzente, porta de cristal. É o que a Bíblia diz sobre a Nova Jerusalém. Eles sonhavam com o que eles conheciam. Então o sonho, até certo ponto, ele é natural. Quando um sonho é uma revelação, quando a pessoa se teve uma revelação, aí diz que sonhou. Aí sonhou com qualquer lembra macaco, macaco lembra não sei o que lá lembra não sei o que lá, não sei o... Isso não é, irmão. Isso aí chama destrinchamento, isso não é revelação. Está destrinchando o sonho. O irmão Branham diz que o sonho é uma maneira secundária de Deus dirigir a igreja. Secundária. A maneira primária, principal é o que está escrito. As pessoas ficam, os outros gostam, rapaz. E os outros gostam. Ah, Deus falou comigo e eu estava falando com Deus e Deus falou comigo. E só coisa bonita, só coisa da Bíblia. É muito bonita, atrai muito. Mas 95% é pura ilusão. Pura ilusão, 95%. Pura ilusão. Esse povo tem tanta revelação e não são revelados que os apóstolos batizaram no nome de Jesus Cristo. Que todos os batismos na Bíblia foram no nome de Jesus Cristo. Esse povo tem tanta revelação e não sabem que a Bíblia afirma que há um único Deus e não um Deus trino.
Na Bíblia não tem a palavra trindade, nem triuno, nem trino. Eles têm tanta revelação e a Bíblia diz que a mulher para ficar calada na igreja, eles botam a mulher para pregar. Que revelação é essa? Que com o que está escrito eles não se conformam. A Bíblia diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não é permitido falar. Aí vem essa explicação, mas aí é ficar cochichando, então deveria estar escrito assim, é proibido cochichar na igreja. Porque também a coisa mais feia, irmão, é a pessoa está pregando e pessoas cochichando. E não é só a mulher que cochicha, não. Quando chega na hora de cochicho, nós temos que falar. Tem pessoas que têm um mau costume, tem que estar pregando, ela está comentando, até comentando a pregação do lado. Isso aqui não é nem jogo de futebol para ter comentário. Jogo de futebol que tem comentário, o cara jogando o outro comentando. Não, mas aqui é a pregação, aqui não é para ter comentário, não. A palavra de Deus é para ser ouvida. Então, Jesus disse, vós vos justificais a vós mesmos. Irmão, não importa. Irmão Branham foi dizer, não vá dizer obrigado a homem nenhum. A homem nenhum. Porque por mais que você diga que o homem é bom, irmão Branham disse, ele não é. Sétimo selo, ele não é. O irmão Branham disse, não existe igreja santa. Não existe igreja santa. Existe um santo que santifica a igreja, mas igreja santa não. No meio da igreja, o irmão Branham disse, tem todo tipo de gente, tem até o renegado, pecador renegado. Então veja, a lei e os profetas duraram até João. Fechando aqui para depois nós voltar a outro assunto. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adultera. E aquele com casa com a repudiada pelo marido adultera também. Casamento, irmãos, é até que a morte os separe. Casamento é até que a morte os separe. Qualquer hora que um homem ou uma mulher tiver a fraqueza de sair fora do casamento, ele tem adultério. Ele tem adultério e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Pecar é uma coisa e permanecer no pecado é outra. Mas a palavra de Deus diz, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Agora, nós vamos seguir aqui, olhando aqui alguns tópicos, porque eu até centralizei no 16, a lei e os profetas duraram até João. Ora, se a lei durou até João, você vai encontrar com o adventista, ele vem falar de Mateus 5,17. Não cuideis que vinha abirrogar, não cuideis que vinha destruir a lei e os profetas, não vinha abirrogar, mas cumprir. Abirrogar é anular, invalidar. E Jesus disse, não, eu não vim invalidar a lei, eu não vim anular a lei, mas eu vim cumprir. Mas eu vim cumprir. E não vai passar nem um jota, nem um tio da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, se não ia passar nem um jota, nem um tio da lei, sem que fosse cumprido. A Bíblia diz que a lei durou até João. A tudo da lei foi cumprido ou não? Foi, irmãos. Tudo da lei foi cumprido. Cumpriu-se no Senhor Jesus Cristo. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que a Bíblia nos mostra, irmão? A Bíblia nos mostra Jesus desde o princípio do mundo. Em cada livro, Jesus ele tem Cristo. Jesus de Gênesis é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. E assim vai. Em cada livro, Jesus está tipificado como uma figura. Então o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você vai encontrar a igreja mais que se diz cristã e quer guardar a lei são os adventistas.
é a mais cristã possível, querendo guardar a lei. Porque as outras que querem guardar a lei são radicais mesmo, são fora mesmo, são completamente fora. Alguns deles se vestem como judeus, vestem aqueles vestidão, usam uma touquinha aqui, uma togazinha na cabeça, parece um papinha, uma togazinha na cabeça, um bonezinho só redondo aqui cobrindo a coroa da cabeça. Está fora, deixa a barba crescer, não corta a barba, aí faz festa das cabanas, faz festa dos tabernáculos. Mas os adventistas são o mais cristãos possível, querendo guardar a lei. Eles se julgam os defensores da lei de Deus, principalmente o sábado. Será que a lei foi mudada? Será que alguém pode dizer para mim se a lei foi mudada ou não? Alguém pode dizer para mim, a lei foi mudada? Ou não foi mudada? A lei de Deus foi mudada ou não foi mudada? Vamos ver. Quem acha que a lei de Deus foi mudada, levante a mão. Muito bem, tem uns 10. Então, quem acha que a lei não foi mudada? Tem um bocado que não veio. Alguns vieram, mas... Hã? Vamos ver na Bíblia se foi mudada. Vamos ler na Bíblia se a Bíblia fala se a lei foi mudada ou não, irmãos. Vamos lá, ver se a Bíblia fala se a lei foi mudada ou não. Tá? Porque nós vamos ver que muita coisa é falta de conhecimento. Olha, muita coisa é falta de conhecimento. Vamos abrir a Bíblia aí em Hebreus 7. E começando com o versículo 11. Diz assim, ó: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Então a perfeição não foi pela lei. A lei não podia aperfeiçoar nada. Irmão Bruno explica que a lei era apenas um juiz dizendo que está certo, está errado. Até hoje a lei não faz mais do que isso. A lei só diz está na lei, está fora da lei. A lei não abençoa ninguém. A lei não dá um prêmio para quem é correto. A lei só julga quem está errado. A lei só faz distinção entre o certo e o errado. Então a lei, mesmo a lei de Deus, não podia aperfeiçoar. É o que nós estamos lendo aqui, ó. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que um outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, desde o capítulo 5 aqui de Hebreus, vem dizendo que Jesus é sacerdote eterno. De qual sacerdócio? Da ordem de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Hebreus 7, quando se refere a Melquisedeque, porque Melquisedeque é aquele sumo sacerdote que se apresentou a Abraão quando Abraão veio da matança dos reis. E a Bíblia diz que ele era rei de Salém, que é rei de paz. E quando chega em Hebreus 7, o escritor de Hebreus, Paulo provavelmente, diz lá que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem família, nunca nasceu e nunca morreu. Existe um homem desse, irmãos, que não teve nem pai, nem mãe, nem nunca nasceu, nem nunca morreu aqui na terra? Esse homem não existe, irmão. Melquisedeque não era um homem, Melquisedeque era uma pré-figura de Cristo. Melquisedeque era uma aparição sob um sistema chamado teofania. Deus desceu em um corpo na terra. Deus desceu em um corpo, porque Melquisedeque, a Bíblia só te diz sem pai, sem mãe. Como é que uma pessoa nasce sem pai e sem mãe? Nem Adão e Eva não foram sem pai e sem mãe. Eles foram sem mãe, mas sem pai não. Porque eles têm um pai que é Deus, porque eles foram pai de criação. Pai, Deus os criou. Mas sem pai e sem mãe não existe, irmãos. Sem genealogia, sem família. Não tendo princípio de dia nem fim de vida. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus
permanece sacerdote para sempre. Então Melquisedeque é sacerdote para sempre. Então veja, Jesus foi chamado sob a ordem de Melquisedeque, o que já quebra a lei completamente, já anula a lei, já joga a lei no segundo plano. Sabe por quê? Porque na lei o sacerdote só podia ser da tribo de Levi. Tudo está explicado aqui, irmão. Depois pega e vai lá em casa com bem calma, você vai ver isso aqui. O sacerdote só podia ser da tribo de Levi. E Jesus, que foi chamado para ser parte do sacerdote eterno, era da tribo de Judá. Então o sacerdócio foi mudado. O sacerdócio era levítico, era arônico. Agora foi mudado para Melquisedeque. A Bíblia diz que Jesus é sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Aí no versículo 12, mudando-se o sacerdócio mudou ou não? O sacerdócio mudou. O sacerdócio era levítico, era da tribo de Levi, instituído por Deus, mas segundo a lei. O sacerdócio mudou, agora o sacerdócio é eterno, é da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio mudou ou não? Aqui diz que mudou, porque mudando-se o sacerdócio mudou. Necessariamente se faz também mudança da lei. Ora, Jesus não podia ser sacerdote da lei, porque se Jesus fosse sacerdote da lei, Jesus tinha que continuar oferecendo sacrifício de bode, de ovelha, de cabra, de boi, de rolinha, dessas coisas todas. E pelo contrário, Jesus anulou tudo isso, porque Jesus se ofereceu como sacrifício. Aleluia! Então a lei foi mudada, irmão. O sacerdócio foi mudado e a lei foi mudada. Será que nós vamos encontrar em algum lugar que a lei foi abrogada? Porque os adventistas vêm para você: Jesus disse, não vim abrogar a lei, mas cumprir, porque não rota não diz só me tirar da lei, sem que tudo seja apraçado. Mateus 5,17. Tá certo, veio cumprir, mas e quando cumpre? Vamos prosseguir aqui no Hebreus aqui, ó. Porque aquele de quem se diz estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus era da tribo de Judá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica de Jesus Cristo: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como tem um ditado aqui no Ceará, diz: é o novo. Abraão já servia a Deus com o sacerdote de Melquisedeque, com o sacerdócio de Melquisedeque. E Abraão, irmãos, foi mais de 430 anos antes da lei. Tem pessoa pensando que a lei de Deus está dada desde o começo do mundo. A pessoa pega a Bíblia e lê o Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você sabe qual foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito? Qual foi o primeiro livro da Bíblia que os historiadores dizem esse foi o primeiro que foi escrito? O livro de Jó. 1520 antes de Cristo. Foi escrito 1520 anos antes de Cristo. Então veja, aí está lá. Aí tem o primeiro dia da criação no livro de Gênesis. Aí a pessoa pensa que o mundo está começando ali. Irmão, aquilo ali é a história da criação do mundo. Aquilo não é a criação do mundo, não. Você tem que compreender, essa ali, Gênesis ali não é a criação do mundo, não, irmão. É a história da criação do mundo. O mundo já estava criado, ó. O mundo não estava sendo criado quando Gênesis foi escrito, não.
Gênesis é a história da criação do mundo. Quando diz que Deus descansou no dia sétimo, aquilo é história. História com H, história real, é verdade. Mas ninguém pode guardar uma lei que não existe. Em João capítulo, Evangelho de São João capítulo 1 diz: a lei foi dada por Moisés. Como é que você vai guardar uma lei que ninguém nunca havia dado antes? A Adventista vem falar que tem lei de Deus e lei de Moisés. Quando a Bíblia fala a lei de Deus, quem é o autor da lei? Deus. E quando fala a lei de Moisés, é a lei que Deus deu através de Moisés. É porque foi Moisés que foi o porta-voz. Então, por isso que é a lei de Moisés. Mas é a lei de Deus. Malaquias, ali, pelo capítulo 3. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe. Deus está dizendo que a lei é de Moisés, porque Moisés foi que deu para os homens. Mas quem foi que mandou a lei para Moisés? Foi Deus, irmão. Não existe lei de Deus e lei de Moisés. Quando você fala lei de Deus, é a lei de Moisés. Quando você fala lei de Moisés, é a lei de Deus. Então veja. Agora aqui vem 18. Porque o precedente mandamento, nós estamos agora na graça, e se escreveu, sempre foi escrito na graça. Precedente é o que vem antes. O que foi que veio antes da graça? A lei. O que veio antes da graça foi a lei. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aí abre um parêntese e explica: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Irmãos, a lei mantinha o homem limpo diante de Deus, a lei mantinha o homem na salvação, mas a lei não aperfeiçoava o homem. Só a graça que é a perfeição, só Cristo que trouxe a perfeição. E desta sorte é introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, que é a graça. Então, ó, de acordo com a Bíblia, o sacerdócio foi mudado, a lei foi mudada. Você sabia que Cristo reescreveu a lei? Qual é o versículo? Eu ainda estou aqui, mas esqueci. Qual é o versículo aqui que Jesus disse? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Dá para achar aí? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos com o quê? Com o dedo de Deus. E se Jesus disse: eu sou o dedo de Deus. Você sabia que Jesus reescreveu a lei? Jesus reescreveu a lei. Mas ele agora reescreveu a lei completa. Porque a graça é a lei completa. Como nós vimos aqui, a graça era o quê? A lei era o quê? Era uma sombra. A perfeição é a graça, a lei é sombra. Hã? Diz o quê? Lucas 11:15. Lucas 11:20. Vamos ler aqui, Lucas 11:20. Conhecimentozinho de Bíblia, irmão, é bom. Você vai encontrar com sabidinhos aí que pensa que sabe muita coisa. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegar do reino de Deus. Está ali Jesus, o dedo de Deus, irmãos. Então veja, a lei, o sacerdócio foi mudado, a lei foi mudada. A lei foi abrogada porque a lei não aperfeiçoava, mas a graça aperfeiçoa. Os 10 mandamentos. Em Mateus 5,17, Jesus disse: não matarás. Foi dito aos antigos: não matarás. Foi dito por quem? Nos 10 mandamentos. Acho que é o 5º mandamento, né? Não matarás. Não matarás. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Ora, eu, porém, vos digo, irmão, é dizer, eu estou reescrevendo. Eu estou afirmando agora. Eu estou dizendo. Então veja, eu, porém, vos digo. Vamos ver aqui. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Escrito aonde? No 10 mandamentos. Não matarás.
mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha o que a graça fez da lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca é tolo, desprezível, chamado de tolo. As pessoas abrem a boca e chamam os outros de abestado. Irmão, você não quer saber a pior tragédia que uma mãe faz é por chamar um filho de abestado. O abestado, irmão, é alguém que no sentido é uma besta, um animal que não sabe de nada. As mães ficam com raiva. Esse abestado, essa abestada. Deus te tape os ouvidos para não ouvir você chamar seu filho de abestado. Porque seu filho, sua filha, se transformasse num abestado, você ia ver a carga que você tem que carregar pelo resto da vida. Às vezes tem até que dar comida na boca. A gente não mede as palavras, irmãos. A gente, quando quer abrir a boca, fala qualquer coisa, com raiva. Qualquer que disser para seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Só abrir a boca e amaldiçoar um filho de Deus, hein? Amaldiçoar um irmão. Jesus disse. Aí segue aqui, ó. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçagem, em seu coração cometer adultério com ela. Na lei, para adulterar, Jesus reescreveu, irmãos. E Jesus ampliou muito mais. Porque na lei tinha que adulterar mesmo para ser adultério. Na graça, só se cobiçar já adulterou. Por isso que nós instruímos aqui. Vestido deve cobrir o joelho quando senta, quando anda também. Roupas, parte de cima deve cobrir os seios. Irmão Bruno fala isso, irmão. É tão crente que você não pode falar em peito de mulher. Vai ler lá o livro de Cantar lá, que fala lá dos peitos de moça, fala de tudo aí. Linguagem bíblica, irmãos. Estou com imoralidade não, com indecência, é linguagem bíblica. Então, veja. Eu, porém, vos digo que qualquer que quer tentar numa mulher para cobiçar em seu coração, cometer adultério com ela. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada cometerás adultério. E ele continua falando. Você sabia que Jesus reescreveu o sábado? A pessoa diz assim, o sábado foi abrogado. Não, o sábado não foi anulado, não. Mas o sábado foi magnificado. O sábado, a palavra sábado quer dizer descanso. Isso, irmão, embora você já saiba. Você vai encontrar pessoas aí falando coisas, na maioria das vezes assembleiano, achando que o adventista está certo. Isso mostra o tanto de espiritualidade que ele tem, de conhecimento de Bíblia que ele tem, para achar que o adventista está certo em guardar sábado. A palavra sábado quer dizer descanso. Jesus disse em São Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sábado é descanso, irmãos. O descanso na lei era para o corpo. O descanso na graça é para a alma. Não importa, a gente vai, isso aqui tem que ser de todo curso se for preciso. Na lei tinha que guardar um dia, tinha que guardar o sábado. Na graça, será que nós temos que guardar o sábado? Na graça nós temos que entrar no sábado.
Hebreus capítulo 4, versículo 3, porque nós os que temos crido entramos no sábado. Entramos no repouso. Aí Hebreus 4 continua falando, se Josué lhes houvesse dado repouso, lhes houvesse dado sábado, só que Josué deu. O sábado do corpo Josué deu. Isso é inquestionável que Josué deu repouso para o povo judeu, no tocante ao sábado. Mas o escritor do livro dos Hebreus está falando de outro repouso. Um repouso que ainda restava para o povo. Resta ainda um repouso. Ou seja, ainda falta um repouso. Porque eles não conheciam o repouso da alma. Eles conheciam apenas o repouso do corpo. Então resta um repouso. E Josué deu do físico. Mas faltava o repouso da alma. Que o repouso da alma é Cristo. Aleluia. Os 10 mandamentos, irmãos, são a base da lei. Será que é só os 10 mandamentos que são a lei de Deus? É só os 10? Pega lá o livro de Levíticos, que trata propriamente da lei. Irmão, tem lei para tanta coisa, irmão. Lei. Que se você desobedecesse, você era espedrejado, que nem diz o outro. Será apedrejado. Lei que se você desobedecesse, era apedrejado. Isso é uma lei ou não? Se tinha um castigo duro, até com a morte. Irmão, Deus nos ajude. Adultério era punido com morte. Adultério era punido com morte. Adultério era punido com morte. Morte como? Apedrejamento. É tanto que quando a mulher adúltera, de São João capítulo 8, foi levada diante de Jesus, ela foi pega no ato adulterando. Eles disseram para Jesus, a lei manda matar. E você o que diz? E a Bíblia diz que eles, para tentarem a Jesus, Jesus deveria ter dito, não, a lei manda matar mesmo, mete pedra. A lei manda matar, filho. A lei que se leva para apedrejar mesmo, a lei manda matar. Se fosse para levar no pedreiro, era para Jesus dizer, pedra nela. Pedra nela. Jesus manifestou, irmão, a graça, a salvação para os pecadores. Jesus escrevendo com o dedo na lei, sabe-se lá o quê? Só se levantou e disse, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Tudo bem. 99% de vocês nunca adulterou mesmo, não. Mas quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, se fosse eu que tivesse dito aquilo, eles tinham pedrejado do mesmo jeito. Mas ali era a palavra de Deus batendo firme. E aquela palavra condenou a eles, que botou a eles na mesma condição de uma adúltera em relação ao pecado. Nenhum teve coragem. Os mais velhos pararam. Pai, agora pesou. Adultério não, mas sem pecado? Sem pecado? Adultério não, né? Adultério não, mas sem pecado não existe, né? Os mais velhos pegaram as pedrinhas, foram jogando no chão, aí o outro jogou uma pedrinha no chão, foi saindo, o outro jogou, foi saindo, e retiraram-se todos. Era para Jesus ter dito. Então adultério, irmão, era punido com apedrejamento. Mas tem muitas coisas, irmãos. Na conversação de manhã, o Manuel até falou, né, que alguém está pregando aí que esse negócio de comer sangue era da lei. Irmão, será que comer sangue era da lei? Quem foi que já comeu sangue aí? Aqui. Quem é que ainda come sangue? É bom comer sangue? É bom? Quem é que ainda come sangue aqui? Uma galinhazinha cabidela. Eu já comi muito. Sangue de porco. É o chamado, como é que chama?
ouriço, chouriço, né? Chouriço, né? Mais ou menos é assim, bota o sal, aí bate o sangue, com vinagre e sal, aí dá aquela coisa espumante, aí água fervendo e joga dentro da água, não é assim, né? Sangue de porco, joga dentro da água, aquilo vira uma pedra de sangue desse tamanho assim. Já comeu? É bicho bom demais, já comi. Ó, porque você nunca comeu. É, você fala porque você nunca comeu, é bicho bom. É bom ou não é? Quem já comeu? É bom ou não é? Quem que ainda come ainda? Levante a mão. Ninguém come não? Não come não? Irmãos, um pregador que sobe num púlpito e diz que não tem problema comer carne de sangue, me perdoe a expressão, ele é um analfabeto de Bíblia. É um analfabeto de Bíblia. É um pastor cego, é um guia cego, guiando cego. Coisas simples assim, irmãos. A Bíblia está escrita em Atos 15. Atos 15, vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Temos uma irmã da igreja aqui que tem a nora dela que é da igreja batista, quase 10, 12, 15 anos. Aí foi falar do negócio de sangue, que nossa igreja não tem essas besteiras. Eu só com quase 20 anos de crente não sabia que a Bíblia proíbe comer sangue. Eu dizia que era besteira, nossa. 20 anos de crente, irmão, não sabia que a Bíblia proíbe comer sangue. Irmãos, tem que conhecer a palavra de Deus, irmão, tem que conhecer a Bíblia, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Começando ali com 20 logo. Porque no capítulo 15 se levantou uma questão lá. Contra Paulo, hein? Um bocado de gente. Não, tem que aceitar Cristo, mas tem que circuncidar os filhos e guardar a lei. Tem que circuncidar os filhos. A circuncisão é um pacto de Deus. E era. Para a lei era mesmo. Para os judeus era. Paulo bateu o pé que não, mas se levantou um grupo deles lá e segurou, irmão. E a Bíblia diz que sabe o quê? Houve não pequena discussão e contenda. Não pequena. Atos 15, não pequena discussão e contenda. Aceitaram o que Paulo falou? Não. Foi uma comissão para Jerusalém se reunir com o restante dos apóstolos. Chegou lá, qual foi a decisão? Versículo 20, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Depois no versículo 28, na verdade pareça bem ao Espírito Santo e a nós. Isso aqui é um parecer do Espírito Santo. Não vos impor, mas encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada, e da fornicação. Fornicação, irmão, é a representação de todo e qualquer prática sexual fora do casamento. É fornicação. Bem vos vá. E ainda no capítulo 21, versículo 25. Que você vai encontrar, né? A gente pega e bota a barba de molho. Né? Diz, tem gente dizendo aí que esse negócio de comer sangue era da lei. Coitado. Ah, coitado, se for pastor é cego. Ai dos que são guiados por ele. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue do sufocado e da prostituição. Adultério. Sufocado.
O exemplo mais simples de carne sufocada é galinha. Lá em casa eu só comia galinha sufocada. O papai pegava pelos pés assim, pegava o pescoço aqui e fazia assim, ó. Eu perejava para coisar e não conseguia. Parece que tinha na mola no pescoço da galinha, não quebrava de jeito nenhum. O pai só pegava assim, pá, jogava no chão, o bicho saia lá. O pescoço quebrado morria. Sangue preso, morre com o sangue preso. Sufocado aqui no Michaelis, no dicionário Michaelis, a fonte, né, Jorge? Tem que dar a fonte. Que sofre ou sofreu sufocação. Que não pode respirar. Que mal pode falar, abafado, comprimido, impedido, preso, reprimido. E se refere à lei que Deus pedia, mandava, que quando fosse matar um animal, derramasse o sangue no chão. Porque a vida está no sangue, Deus requer a vida do animal. Para que Deus requer, irmão, não sei, mas a Bíblia diz que Deus requer. Então sufocada é isso, carne sufocada. Quando a pessoa dá um tiro no animal, porque de qualquer maneira o sangue nunca sai todo do animal, nem que você sangre ele. Nem que você sangre ele de cabeça para baixo. Geralmente como nós fazemos, eu faço assim, vou matar uma galinha, amarro ela pelos pés, cabeça para baixo, né? Penduro, né? Aí pega a faca e bem na jugularzinha dela. E para ajudar, aí eu dou uma pancadinha na cabeça, né? Mas se você cortar a veia ali, é menos de nem um minuto, ela já está nos estertores da morte, se debatendo todinho e morre. Bem facinho. Eu creio que talvez seja uma das maneiras que sofre menos, né? Porque até mesmo Deus determinou que fosse assim. Mas você vai encontrar crente aí com 15, 20 anos que não sabe, que não pode comer sangue. E que carne sufocada é sangue preso. Na minha opinião, se você dá um tiro num bicho, nem que saia uma gota de sangue, mas o sangue não está preso. Ele não está preso mais, ele tem saída. Ele não está preso. Agora, se você pega um animal e enforca, o sangue está preso. Aleluia. Agora, e o dízimo era da lei? Você vai encontrar crente, o dízimo era da lei. O dízimo era da lei? Irmãos, Abraão viveu antes da lei, Abraão dava dízimo. Abraão viveu 430 anos antes da lei, Abraão dava dízimo. Abraão pagava dízimos a quem? O sacerdócio de Melquisedeque. Quando entrou a lei, o dízimo entrou na lei. O dízimo entrou no sacerdócio levítico. Mas o dízimo é do sacerdócio de Melquisedeque. É Gênesis 14, né? Gênesis 14. Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque é sacerdote eterno. Nós estamos em qual sacerdócio hoje? De qual sacerdócio nós fazemos parte hoje? Jesus Cristo é sacerdote de qual linhagem? Hebreus, a partir do capítulo 5, irmão, até o 7. Fecha esse assunto. Jesus é sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Então, o dízimo era do sacerdócio de Arão, porque o sacerdócio de Arão era da lei. O dízimo era da lei, era do sacerdócio de Arão, ou era do sacerdócio de Melquisedeque? Era do sacerdócio de Melquisedeque. E hoje nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque. Por isso que mudou o sacerdócio e mudou a lei. A lei foi mudada para quê? Foi mudada para a graça. A lei era só uma sombra, a graça é a visão completa. Então a lei foi magnificada, foi glorificada. Aleluia. Agora só para nós terminar aqui, quero ler os parágrafos 29 e 30, 31, da mensagem de Hebreus, capítulo 2, primeira parte. Irmão Brando diz, o segundo capítulo, agora estamos começando. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Oh, que Deus possa dirigir aquilo para casa neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo aprofunde aquilo de tal forma em vossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoa devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz, e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade, e estamos às vezes assentados como um parasita em um toco, e tão indiferente. Irmãos, a obra de Deus é um trem, é uma carruagem, e ela vai passando. E tem pessoas que nem estão vendo que ela está passando. Nem estão vendo a carruagem do céu passando. Irmão Bruno disse, fica parasita, não faz nada. Não ajuda em nada. Tem pessoas, muito infelizmente, tem pessoas que se pudessem ainda atrapalhava a obra de Deus. Tem pessoas que se pudessem ainda atrapalhava. Tem um falado dessa figura aqui. Uma piada. O cara deu um carro, prega com um carro lá longe da cidade, chamou um reboque. O cara cobrou, vamos dizer, R$1.000 para rebocar ele. Ele só para atrapalhar, veio de freio de mão puxado. Veio de freio de mão puxado. Um carro estando solto, irmão. Qualquer pessoa empurra ele no reto, num plano, empurra ele. Então outro carro arrasta bem facinho, mas com o freio de mão puxado eu quero ver. O carro vai mais assim, arrastando os pneus no chão, ó. Arrastando os pneus. Tem pessoa que está acompanhando a obra de Deus, irmão, mas é de freio de mão puxado. Querendo dificultar, pondo dificuldade no caminho, quando nós devemos estar empurrando. Infelizmente, irmão, existem pessoas que se pudessem puxariam. Além dos que vão empendurado mesmo, se pendura, não faz nada pela obra de Deus. Parasita, em um toque tão indiferente. Devemos estar ocupados a cada minuto tentando levar pessoas a Cristo. Tem crente que nem fala que é crente. Tem crente que é capaz de entrar numa loja, num estádio, num canto, no outro, ninguém nem sabe que ele é crente. Nem sabe. Devemos ser rochas vivas. Não deveríamos ser indolentes como somos. Vamos à igreja e vemos o Senhor Jesus fazer algo, ou nos abençoar de tal forma. Então nós saímos e dizemos, a reunião foi muito boa, pronto. Agora, a pregação da palavra, nós gostamos dela, mas esta não é a coisa principal. Isto não devemos adorar o Senhor só depois que pregamos a palavra, como geralmente fazemos, simplesmente o adore. Você vem na igreja, irmão, você deve ter uma atitude de adoração com Deus. Eu estava falando, irmãos, mas devemos prestar muita atenção. Saiba aquele negócio, aquele noticiário, só na televisão. O cara estava com, parece que era 4 tiros no chão, só arquejando. Aí justamente na hora que a equipe de reportagem chegou, estava filmando, o cara que tinha dado os 4 tiros voltou lá e puxou o revólver assim. Pou, pou, bem na cabeça. Os repórteres saíram doidos. Ai meu Deus, correndo com a câmera. Ai meu Deus, que coisa horrível. Atirou na cabeça do rapaz, matou. Morreu não. Assim, queima a bucha. Um pegou de raspão, o outro pegou no canto que não, a bala ficou dentro, mas não matou. Aí logo veio o testemunho da Igreja Universal, que a mãe dele era da Igreja Universal, orava por ele. Ora, se a mãe dele orava por ele, a mãe dele orava, era para a igreja abençoar o filho dela, ou era para Cristo?
E o que tem a ver a Igreja Universal com oração de mãe? E o que tem a ver a igreja com oração de mãe? Irmão, tem hora que eu fico vendo, viu? A gente vê as coisas. Irmão, dá testemunho, viu? Eu fiz uma oração, eu agradeço o pastor e a igreja. Meu Deus, eu fiz uma oração a Jesus, eu vou agradecer o pastor e a igreja. Jesus operou maravilhosamente, agradeça ao pastor e a igreja. Meu Deus do céu. Jesus operou, você vem agradecer ao pastor e a igreja. Irmão, temos que prestar atenção. Senão nós desviamos a adoração. Dê graças a Deus que você congrega na palavra de Deus para a hora. Mas quando Deus fizer um milagre por você, agradeça a Deus. Não agradeça a igreja, não. Não agradeça ao pastor, não. Agradeça a Deus. Ou estou errado? Você faz uma oração, você não ora, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Você vê aquilo mudar na hora, você agradece ao pastor e à igreja. Não, você tem que ser agradecido a Deus. Adorá-lo. Isso é maravilhoso, mas devemos adorá-lo a cada hora da nossa vida. Adorar a Deus, irmãos. Nós estamos vindo, 9 horas da manhã para cá. Eu pensei em tirar a oração, mas eu não tiro, nem que eu venha só e eu ore. Mas é uma grande oportunidade de nós dobrarmos nossos joelhos, temos 10 minutinhos de oração, de dedicação a Deus, e Deus lá do céu está vendo, irmão. Deus lá do céu está vendo. A Bíblia diz em Apocalipse que tem um livro que as orações dos santos vão para dentro, uma taça. Tem uma taça que as orações dos santos vão para dentro dele. Será que dentro dessa taça tem alguma oração minha? Se não tiver, eu vou botar. Vou orar para Deus botar. Eu creio que tem, mas será que se não tiver, eu vou orar para Deus botar. Será que tem alguma oração sua lá? Aleluia. Adore ao Senhor, testificando dele. Testificando é pregando, irmão, para o vizinho. Se você, algum de vocês, senhoras, vendo uma mulher no erro, adore ao Senhor, chegando a ela e dizendo: irmã, há uma vida melhor do que esta. Vocês, homens, em seu trabalho, quando você ouve o nome, usando o nome do Senhor em vão, tendo uma oportunidade, chame-o, pegue-o pelo braço e lhe diga: você, há uma vida melhor do que esta. Você não deveria ter usado aquelas palavras. E fale com ele de uma maneira mansa e educada. Tem pessoa que você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, dá carão. Dá carão nos outros. Irmão, esse negócio de carão nos outros, quem dá carão só vive levando carão. Irmão, não se iluda não. Você costuma dar carão nos outros, você dá um, dá dois, dá três. Daqui a pouquinho, quando você der outro, o cabra dá um de volta em você. Dá sim. E quem diz o que quer, irmão, ouve o que não quer. Diz aquelas pessoas que quando elas chegam, todo mundo, vixe, cuidado aí, cuidado. Cuidado aí com o que tu fala, senão... Cuidado, menino, senão tu vai levar uma bordoada aí que tu não vai ver nem um rumo que tu vai tomar. E é mesmo. Se falar qualquer coisa que não agrade, bufo, carão nos outros. Do maior valor a gente dá carão, gosta de dar carão nos outros, ó. Isso não é bom não, irmão. De Israel me chamou para ajudar, a moto dele estava pegando lá, eu fui lá. E depois de quase 40 minutos, nós correndo para cima, ou que eu saiba ou que eu não saiba, nós correndo para cima, correndo para baixo, fui comprar gasolina com ele, fui tudo. Chegou lá, tinha um gaiato lá no meio lá. Eu nem vi, quando ele tinha tirado as velas, tudo, a vela. Aí tudo bem, aí botou a vela, eu dei umas pedaladas, não deu certo. Aí eu dei para ele tentar, ele foi logo dizendo assim: pedala aí, tu que é o dono da moto. Falando para Israel, dando piada em mim. Falei: Israel, tu fala para esse rapaz aí, que eu estou aqui porque tu me chamou, não estou aqui admitido não. É muito fácil, né?
É muito fácil, ele não sabe que eu estou ali porque fui chamado, vem dando piada em mim, né? É muito fácil. Tem pessoa que gosta de dar piada nos outros. Esse é o pior tipo de pessoa, irmão. Pessoa que vive dando piada nos outros. Descarando os outros, querendo passar vergonha nos outros. Esse é tipo de gente ruim mesmo. Minha mãe dizia, quem tem vergonha não faz vergonha nos outros, não. Mas é porque as pessoas são sem vergonha mesmo. Tá? Ele foi dar uma piada em mim, eu falei para ele, ouvi, ó, tu disse para esse rapaz aí, tu disse para ele aí, falei para ele ouvir, não foi, ah, tu fala para ele que foi eu que... Ó, tu disse para esse rapaz aí, ó, mesmo assim, com o dedão para ele, tu disse para ele aí, ó, que eu tô aqui porque tu me chamou, não tô aqui de metido não. Tem hora que você tem que dar uma de arrogante também, irmão, porque se você for mole demais também, todo mundo quer montar em você. Agora o cristão tem que ser humilde, o máximo possível. Né? Só estou dando um exemplo de pessoa que gosta de dar piada nos outros. Não perde uma chance de dar piada nos outros. E fale com ele de uma maneira mansa e educada. Todas essas coisas são uma adoração. E quando vemos alguém doente, os médicos dizem, não há nada mais que possa ser feito, devemos adorar o Senhor, dizendo, há um Deus no céu que responde às orações. Aleluia, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? O horário já deu, foi embora. Hoje eu preguei mais do que o necessário, né? Mas foi só uns 5 minutos a mais, né? 10 a mais, né? É, mas graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Vamos terminar com a oração aqui. Irmão Raimundo Mendes, faça a oração aqui para terminar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma vez, Senhor, por essa chuva de ensinamento. Por isso que foi ensinado hoje, Senhor. Isso está no nosso coração. Que permaneça, Senhor. O Senhor nos dá um coração quebrantado. O Senhor nos dá um coração humilde, Pai. O Senhor nos dê amor para com todos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por mais um culto abençoado. Que nós possamos ir para nossos lares. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Atenção, atenção. A coisa é meio de última hora mesmo, né? O pastor Gilmar vai estar fazendo uma confraternização lá em Crateús, dia 18 e 19. Se alguém puder ir, bom, mas foi de última hora mesmo. Então não está nem com a semana que eu estou sabendo a confirmação disso. Dia 18 e 19. Eu falei para ele que dificilmente alguém iria, mas pelo menos eu vou ver se eu vou.